Opa, e aí? Hoje a gente vai falar de Spice and Wolf, que pra quem não conhece é simplesmente o melhor anime de Slice of Life de todos, e nesse vídeo eu vou provar isso pra vocês. A história, resumidamente, segue esse cara chamado Lawrence, que é um comerciante viajante. Um dia, ele encontra essa menina dormindo na carroça dele, e ela é literalmente uma deusa lobo, que decide acompanhar ele rumo ao norte. A premissa do anime é essa, bem simples mesmo, mas é nessa viagem que o anime brilha de verdade. Isso porque a gente acompanha o cotidiano da viagem desses dois, a economia medieval desse mundo, que é bem interessante, e principalmente a evolução da relação desses dois, que é literalmente o coração da obra. Mas beleza, esse é um resumo bem resumido mesmo da história, e antes de falar da história de uma maneira um pouco mais aprofundada, eu vou falar um pouco sobre o anime em si. Spice and Wolf é originalmente uma light novel escrita por Izuna Hazeruka, conhecido por escrever obras de fantasia e ficção científica focadas em economia e comércio. A obra ganhou um anime em 2008 de 2 temporadas, que foi muito bem recebido, mas cortou muito conteúdo da obra original. E sério, esse anime literalmente pula o volume 4 inteiro da light novel, e além disso ele acabou nunca sendo finalizado. Então, em 2024, a obra teve um remake feito pelo estúdio Passione, que trouxe o mesmo diretor e os mesmos dubladores do clássico para fazer uma versão 100% fiel aos livros. E uma curiosidade para quem não sabe é que o dublador do Lawrence, Jun Fukuyama, é também a voz do Lelouch de Code Geass. E, inclusive, Code Geass é um dos meus animes favoritos e eu tô pensando em trazer um vídeo dele aqui pro canal. O que vocês acham? Mas, enfim, com isso explicado, agora eu vou falar da história de uma maneira um pouco mais aprofundada. E tudo começa com Craft Lawrence, um comerciante de 25 anos. O Lawrence é um cara extremamente pé no chão, focado em negociar mercadorias de vila em vila com um único sonho: juntar moedas de prata suficientes para um dia abrir sua própria loja física. Um dia, os negócios dele o levam até Pazloe, uma vila agrícola que no passado cultuava a deusa Lobo Rolo para garantir boas colheitas. Só que o tempo passou, as novas tecnologias agrícolas chegaram e os moradores deixaram a fé de lado. E hoje em dia eles não acreditam mais nela e o festival local é mantido apenas por pura tradição. Como os negócios dão errado por conta de impostos locais, Lawrence decide pegar a estrada no meio da noite. E é aí que ele percebe que tem alguém dormindo escondido dentro da sua carroça. E para o seu espanto, é uma garota com orelhas e cauda de lobo. Ela se apresenta como a própria deusa Rolo, a loba sábia. Lawrence, sendo um homem de negócio cético, acha que é só uma menina fantasiada, mas ela decide provar sua divindade se transformando parcialmente em um lobo gigante assustador bem na frente dele, deixando o comerciante em choque absoluto. Depois que o susto passa, Lawrence decide voltar para a vila, e lá, a Rolo explica que se sente solitária e esquecida, e por isso quer ir embora. Ela propõe um acordo comercial. Em troca de carona e comida, ela vai usar a sua sabedoria milenar para ajudá-la a prever golpes e lucrar muito mais em suas negociações. O objetivo final é levá-la de volta para Yoitsu, a sua terra natal no extremo norte. E é basicamente assim que a nossa história começa. Um mercador focado no dinheiro e uma deusa lobo orgulhosa dividindo o banco de uma carroça rumo ao norte. E beleza, a história do anime parece extremamente simples, mas é nessa viagem que o anime brilha de verdade. Isso porque a gente acompanha os dois de perto enquanto a relação deles evolui lentamente. Ao mesmo tempo, a obra trabalha a melancolia do tempo de um jeito lindo, já que a Rola é uma divindade imortal que já viu séculos passarem, enquanto Lawrence é apenas um humano comum com um tempo de vida limitado. E esse contraste dá um peso dramático e agridoce incrível para a relação dos dois. Inclusive, isso de melancolia do tempo lembra bastante Frieren, e tem até algumas pessoas que dizem que Frieren se inspirou em Spice and Wolf, por mais que não tenha nada confirmado. Mas voltando, outro aspecto sensacional é a economia desse mundo, já que cada negociação é extremamente detalhada. O peso real de cada moeda, a inflação, a lei da oferta e da procura, tudo isso é retratado perfeitamente e dito o rumo da história. Essas coisas transformam Spice and Wolf em uma narrativa única e muito envolvente, que consegue retratar o cotidiano e a jornada desses dois de uma forma que é simplesmente viciante de se assistir. E agora eu queria dar uma paradinha para falar de algo que eu acho muito interessante de comparar, que é o ritmo desse anime comparado com a nossa pressa de hoje em dia. Porque vamos ser sinceros, hoje em dia a gente se acostumou com um ritmo de vida extremamente acelerado, e isso acaba se refletindo muito no entretenimento que a gente consome. Se um anime não tiver uma luta colossal, uma grande revelação ou um gancho absurdo logo no primeiro episódio, a gente já tende a perder o foco ou achar que a história está devagar demais. Parece que a gente sempre precisa de ação constante e novidades o tempo todo para se manter preso na tela. E é exatamente aí que Spice and Wolf funciona como um verdadeiro alívio e uma experiência única. Isso porque esse anime simplesmente não tem pressa nenhuma de correr com as coisas. A jornada deles é calma, focada em conversas inteligentes, em piadinhas de provocação entre os dois e nos pequenos detalhes de uma longa viagem de estrada. A obra faz questão de te mostrar o cotidiano real de uma viagem medieval, valorizando os momentos de silêncio, o barulho do vento nas plantações e até a simplicidade de comer uma maçã na carroça. Além disso, essa lentidão é o que torna o romance deles tão especial.
Em vez de ser aquele tipo de casal que se apaixona do nada em 3 episódios, aqui a gente acompanha uma amizade e uma confiança que são construídas tijolo por tijolo, conversa por conversa. No começo, se você estiver muito acostumado com produções frenéticas, pode até estranhar um pouco esse andamento mais sossegado. Mas quando você se permite entrar no ritmo deles, a experiência se torna fantástica. Você passa a gostar de verdade de ver o Lawrence e a Rolo apenas conversando na carroça, negociando em uma feira medieval ou jantando em uma taberna após o exaustivo dia de viagem. É uma obra que te pede um pouco mais de calma, mas que em troca entrega um conforto e uma paz que pouquíssimos animes conseguem hoje em dia. E, pois é, o vídeo está se aproximando do final e essa é aquela parte que eu falo um pouco da minha experiência com esse anime. Eu conheci Spice Novo recentemente, e pra ser sincero, eu comecei esperando só mais um anime de romance, mas eu acabei me apaixonando por essa narrativa mais lenta e complexa, principalmente pelo Slice of Life dessa obra que é incrível. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. A forma que Spice Novo conduz a história é bem diferente da maioria das obras de hoje em dia, e assistir esse anime é até relaxante, já que todo o clima medieval e a tranquilidade da história deixa a narrativa muito aconchegante. Ver os dois personagens só comendo na taberna e conversando após um dia exaustivo de viagem é a pura beleza do simples. Mas e aí? O que você achou do Spice Novo? Você gosta dessas histórias mais tranquilas e relaxantes? Comenta aí, eu realmente quero saber o que você tem a dizer. Mas por hoje é isso. Eu queria muito agradecer a todo o apoio que o canal tá recebendo, porque eu comecei a postar vídeos recentemente e eu não consigo nem descrever o quão feliz eu fico quando eu vejo que o vídeo recebeu um like ou quando alguém comenta nele. Então é sério, muito obrigado por apoiar o canal, e se tudo der certo eu planejo continuar trazendo vídeos e melhorando a qualidade deles aos poucos. Mas enfim, esse foi o vídeo, novamente muito obrigado por todo o apoio, e de qualquer forma, eu sou o Yarou, e até o próximo vídeo.